Sejam bem-vindas ao horóscopo, ao céu do mês. Então, a primeira vez que a gente vai agora fazer, dar uma olhada nos trânsitos mais importantes desse mês. E mais uma vez, a Mai está aqui comigo. Obrigada por ter vindo, Mai, por ter topado. Obrigada, Mari. Estamos aqui de novo. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né, nos trânsitos de maio. Vamos ver o que vai estar acontecendo. A gente vai dar continuidade ali nos assuntos da alunação em touro, né? E entrar um pouquinho nas mudanças que vão acontecer ao longo desse mês, que está bem interessante. Sim, no finalzinho a gente já vai pegar essa alunação geminiana, né? Mas a alunação taurina tá quase esse mês todo. Então vamos falar Uhum. desse primeiro aspecto que até a gente já estava comentando um pouco sobre ele antes de gravar, que já foi, mas eu acho que a gente pode pontuar algumas coisas, que é no dia 2 a gente teve essa conjunção, né? Essa conjunção da Vênus com Netuno em Áries. Sim. O que que você sentiu? Como que foi esse aspecto assim para você? Olha, eu acho que bateu muito naquilo que a gente tinha conversado, né, na energia da semana passada, naquele aspecto mais criativo e espiritual. Sabe? Para mim foi aquela coisa. Eu comentei com você, né? Eu passei a semana meio me cuidando mais, porque cólica, enxaqueca, o aspecto ali da lua em touro pegou bastante no corpo para mim, né? Como a gente tinha falado, algumas pessoas iam Uhum, precisar descansar mais, outras se movimentar mais. E uhum, daí, essa conjunção de Vênus e Netuno, para mim, bateu muito no autocuidado e num sentido também espiritual. Então, aquela uhum. coisa de entender o que eu estava sentindo, sabe? Para daí cuidar do corpo, cuidar das emoções, cuidar da mente, porque nesse período também a gente sabe, né? Período pré-menstrual, a gente fica naquela coisa, aquela carência, aquele mimimi. E daí foi o Sim. momento de eu me acolher. Foi bem interessante, porque casou muito com esse período. Me acolher, Uhum, perguntar o que eu estava precisando, o que eu estava sentindo, sabe? Foi bem sim. interessante. Sim, e a gente pensar que a Vênus, então, é a regente dessa alunação. Então, eu vejo, e Aham, eu vejo essa conjunção também, uma coisa que me veio, é que Netuno muitas vezes pode, até pensando no que você trouxe, Ares cede a cabeça, né, que você falou dessas questões de aham, enxaqueca, tudo, mas essa questão, exato. às vezes, de Netuno, porque Netuno, às vezes, no sentido negativo, a gente pode pensar nessa fuga de realidade e tal, mas tem essa questão do entorpecimento que às vezes é boa também, até no sentido Uhum, médico mesmo, né? Da farmático, não é farmático, é farmacêutico disso, né? Nesse sentido aham, que esse período que a gente precisa para se revigorar. Então, eu acho que para mim, exato. esses momentos, às vezes, muito intensos de Netuno, é sono. Eu durmo. Sabe? Assim, para mim vem. Ah, também, não sei se para você, se você tem esse costume, eu tenho esse costume de tirar tarô todos os dias para mim. Tipo assim, de síntese do dia. Eu tiro de Uhum, síntese do dia, as minhas emoções do dia e conselho do dia para mim. Eu faço isso. E aí, sempre que sai a lua, cara, sempre que sai a lua, eu fico dormindo. Eu fico dormindo. Então, para mim, eu sinto muito a Netuno essa vibe. Eu acho que a Lua a gente pode relacionar com vários posicionamentos, né? Mas né, às vezes um pouco o Netuno traz essa vibe para mim, sabe? De para acessar esse inconsciente, muitas vezes é dormindo, né? Pode ser, sim. eu acho que pode ser meditando, pode ser através de práticas meditativas, artísticas, né? De visualização também, é bem interessante. Mas, e uma outra coisa que me veio, agora eu lembrei também, que me veio com essa condição de Netuno, que eu acho que Netuno, principalmente próximo do ascendente, ou do regente do ascendente, ou até da Lua, muitas vezes ele traz essa, até pensando na conjunção exatamente com a Vênus, essa dismorfia, sabe, corporal. Então, às vezes a gente não enxerga, não tá se enxergando, às vezes nesses assuntos de Uhum, beleza. Então, acho que foi até uma coisa que eu falei para você que eu tenho pesquisado assim as coisas, as notícias do dia, tentando relacionar com o céu do dia. sim. E eu vi bastante dessas coisas, né? Dessa questão dos remédios, né? Dessa questão de cirurgias, todas essas questões, né? Harmonização facial. Então, às vezes, essa falsa percepção de nós mesmas, né?
E acho que Ares Sim. tem muito essa questão também, por ser um signo de Marte, essa questão de cirurgia, de corte, né? Então, às vezes, também traz à tona esses assuntos, né? Estéticos que às vezes acabam nos violando, e às vezes, por uma falsa percepção, a gente não tá conseguindo enxergar. Não sei se eu não consegui, fui falando um monte de coisa, não sei se eu consegui trazer o assunto. Não, faz sentido sim, porque traz a intensidade, né? Como a Vênus ela fala das nossas emoções, dos nossos desejos, talvez o desejo de algo que está muito intenso ali, nesse sentido de refletir na estética, na aparência, na autopercepção, né? E às vezes não, a gente está motivada por essa intensidade dessa energia de Áries, né? E como você falou, o Netuno ele pode estar trazendo ali uma ilusão, às vezes não é Sim. isso, né? Às vezes é só o Uhum. parar para refletir realmente se nesse momento é isso realmente que você Sim. quer, ou se você pode esperar um pouquinho, né? Sim. Refletir, ver se de repente isso passa. Acho que é Sim. maturar, né? Essa vontade para tomar essa decisão, porque Ares é o impulso, né? Uhum. Então, às vezes traz essa coisa do eu quero agora, eu quero resolver isso agora, eu tô desejando isso agora, né? A energia de Uhum. Vênus. Então, Sim. acho que vem bastante nesse sentido. Talvez, como você falou, o Netuno, ele traz essa coisa para você de dormir, né? Esse entorpecimento, né? Vamos entorpecer um pouquinho, às vezes, Dorme que passa, dorme que passa. Eu Acho que a tenho gente muito. falou isso na semana Uhum. passada, né? Sim, Dorme que sim. passa. Nossa, mas eu acho que é muito resolutivo. Dormir, tomar banho também. Eu acho que esse contato com as águas, né? Netuno, ele é esse É, deus dos mares, a gente pensar que traz esse, né? Às vezes é isso que a gente precisa. Outra coisa que me sim. veio também com a Vênus, porque muitas vezes eu acho que a gente também pode associar, não lembro agora se a gente comentou na semana passada, mas muitas vezes uma coisa que a gente associa muito quando tem a Vênus com Netuno é essa questão. Acho que a gente até associou, né, pensando assim, essas associações mais comuns que a gente faz quando a Vênus estava em peixes, mas pensar que essa conjunção Vênus com Netuno, às vezes essa questão da idealização, desse inatingível, né? Então, pensando Uhum, tanto na questão beleza, estética, quanto de relacionamentos, às vezes é uma expectativa ali para além da realidade, não tem como. exato. Só no mundo dos sonhos mesmo para atingir isso. Então, às vezes, traz essa questão, tanto no sentido bom, assim, da gente, ai, né, vislumbrar, nossa, essa pessoa aqui, essa relação vai me salvar, quanto também no sentido, às vezes, a gente idealizar muito as nossas questões estéticas, por exemplo, de autoestima, né? Então, às vezes, querer um ideal, assim, muito inalcançável, né? Eu acho que podem, Uhum, pensando assim, do lado negativo, né? sim. Dessa conjunção. E no lado positivo, como a gente estava falando, questões artísticas, né? Como a gente estava mencionando a Lady Gaga, né? Que estava falando que ela tem a Vênus em Áries e tem todo Uhum. esse misticismo, né? Esse ritual, muitas vezes, porque acho que os shows, eles não todos, assim, porque né, acho que nem todos têm todos os artistas têm todo esse envolvimento com shows, mas ela traz muito essa magia ali também, né? Então, pensar nessa conexão com o Netuno. Faz sentido? Exato, Netuno principalmente faz. E se a gente for parar para pensar, todo ato, né? Vamos pensar por um aspecto Uhum, mágico. Você estuda magia, eu também pratico magia. Todo ato é uma intenção mágica, né? Toda uhum, intenção ela carrega a magia. Então, eu vi bastante essa crítica nesses últimos dias, né, em relação ao show dela. Mas se a gente for parar para pensar tudo, principalmente eventos sociais que a gente tem no nosso dia a dia, na sociedade, são rituais. Casamentos, uhum. batizados, festas de aniversário, todo tipo de comemoração é um ato mágico, é Sim, um ritual, né? É um rito de passagem, é um rito de sim. transformação. E a arte, ela traz muito disso também, né? Sim. Performance, né? Tem muito Performance, disso. exatamente, a expressão, acho que coube muito bem isso que aconteceu, né, com esse Uhum, aspecto que a gente está analisando, essa conjunção Netuno e Vênus, são dois planetas que a gente vê que regem muito a arte, os artistas, né, e traz uhum, muito essa coisa da intensidade, do etéreo, então acho que coube uhum, muito, se a gente for parar para analisar esse aspecto, né, esse trânsito no sentido coletivo, cabe muito bem isso que aconteceu esse final de semana, uhum. né? Sim, sim. E aí, hoje, né? Exatamente hoje, a gente está tendo a retrogradação de Plutão. Então, Exato. ela vai retrogradar.
do grau 3 até 1, então eu penso que pode ser mais relevante, assim, ou para pessoas que têm ascendente em aquário, ou às vezes até Plutão no ascendente, ou às vezes planetas pessoais nesses graus, né? Porque como é um planeta transaturnino, é invisível olho nu, às vezes são questões assim mais muito distantes, ou às vezes invisíveis, às vezes, né? Tanto que agora eu não lembro se foi exatamente de Plutão ou foi de Urano. Agora eu não lembro que o momento de descoberta, agora será que foi Urano, Netuno ou Plutão? Agora eu posso estar falando besteira. Foi um desses três que o momento que foi descoberto era o momento que estava fazendo conjunção com Saturno. Então, assim, precisa muitas vezes dessa questão, né, de um planeta que é visível para trazer eles, né, de uma forma visível para a gente. A Então, às vezes, compreensão. assim, eu penso que pode trazer esse período pode ser legal para a gente revisar, para a gente olhar para esses temas, né, de poder, de como a gente lida com esses temas aquarianos também. Mas eu acho que pega mais para esses que eu citei. Você acha que tem mais alguma configuração? Como que você vê também? E é interessante a gente pontuar, né, que esse período retrógrado de Aquário, ele é longo, né, bastante intenso, Uhum, vai ficar extenso, na verdade, uhum, vai ficar até outubro, né, se não me engano, uhum. comecinho ali, Sim. a primeira quinzena de outubro. Então, é um período realmente que, e como Plutão é um planeta transgeracional, né, a gente não vai sentir inicialmente a nível pessoal. Eu acho que a gente Uhum, vai sim. perceber, e é legal esse período a gente observar a nível coletivo, a nível social, as coisas que forem Uhum. acontecendo. Eu acho que em sociedade, esse período até outubro, vai ser legal a gente observar todo esse movimento que a gente está tendo em relação às redes sociais. Como a gente está se comportando, como a gente está consumindo, né? O tipo de conteúdo, porque a gente está vendo muito conteúdo bizarro até, né, Uhum, ultimamente surgindo nas redes sociais. Então, acho que isso bota um freio na gente, na verdade, né, esse Plutão, para a gente revisar tudo isso, resgatar um poder assim de escolha sobre aquilo que está sendo consumido, aquilo que está sendo transmitido, sabe? Nesse sim. sentido. E eu acho que durante esse período, como você falou, é necessário talvez uma configuração que vá mostrar para a gente de uma forma mais clara o que que isso está trazendo para a gente como lição, Uhum, né? Porque eu sim. acho que esses planetas, principalmente, a gente entende o retrógrado deles, ou então a mudança de signo deles quando eles passam, sabe? Uhum, Depois de um tempo, sabe sim. aquele tipo de acontecimento na nossa vida que enquanto está rolando, a gente não está entendendo muito bem, mas depois que Uhum, passa, depois de um tempo, a gente olha para trás e a gente fala: caraca, sim. entendi, né? Sim. Uhum. E eu acho que muitas vezes é isso, é no começo ou no término de um trânsito que a gente consegue Uhum, captar, né? Então, às vezes, até pensar também como que você estava, né, no início ali do Plutão em Aquário, os temas que vieram à tona, sim. né? Que às vezes podem ser coisas que vêm para refletir, para repensar, né? Sim, e lembrando que esse trânsito de Plutão em Aquário vai ser muito longo, né, Mari? A gente começou agora, Plutão entrou Uhum. agora, basicamente, em Aquário. A gente também está se adaptando, está entendendo ainda Sim. essa energia. Vai ficar aí por 20 e tantos anos, né? É uma Uhum. geração inteira. A gente está engatinhando ainda nessa energia de Plutão em Aquário. E eu acho que a gente vai ver os resultados disso mais para frente mesmo. Esse primeiro período retrógrado vai muito fazer a gente refletir, como a gente tinha falado, nessa questão de ciclos sociais, amizades, interações sociais e como a gente interage hoje em dia, principalmente através da internet, né? Tudo que está Uhum. acontecendo. Na semana passada você citou até a série, né? Black Mirror, é algo que para mim representa muito a energia Uhum. de Plutão em Aquário. Então, acho que esse Uhum. período retrógrado até outubro ali é legal para a gente refletir muita coisa de como que a gente está Uhum. levando, né? Principalmente Uhum. a internet. Uhum. É um momento talvez de até de liberar um pouco, né, essa questão, esse vício que a gente pode estar tendo, essas compulsões na relação tecnológica, Necessidade. né, olhar para isso. Uhum. Acho que é isso então do Plutão retrógrado. E aí a gente vai ter no dia 10 a saída do Mercúrio em Áries e o ingresso do Mercúrio em Touro. Então, esse Deus mensageiro ele perde um pouco da velocidade, da rapidez,
mas ele também Uhum. ganha as bênçãos de Vênus, né? Então, de alguma forma, traz uma calma. Essa, às vezes, é uma fala que é mais pensada, é mais profunda, é até mais prática, mais aterrada. Eu penso que pode facilitar práticas, conhecimentos de estudos que envolvem o corpo, né? As questões é, da natureza também. Esse relacionamento com questões de Vênus, né? Sempre vai depender ali onde a Vênus está, mas por enquanto ela está em Áries. Uhum. Então, a gente pensar nessa conexão assim com a nossa expressão artística, eu acho que pode ser assuntos que vêm. Como que vem esse trânsito para você? Eu penso muito no sentido prático que você falou de touro, né? Então, Mercúrio ele é muito rápido, né? Touro já tem uma energia mais cadenciada. Então, para o Devagarzinho. pensamento, aham, eu acho que para o pensamento vai ser excelente. Assim, acho que é um período legal para a gente colocar algumas ideias em prática, ideias que a gente pode sustentar a longo prazo Uhum, também, uhum, né? É bem interessante essa energia resolver. Eu acho que Mercúrio em Touro traz essa coisa da gente conseguir resolver assuntos, situações que exigem um pouco mais de paciência, né? Porque daí a gente dá tempo ao tempo, uhum, né? Eu acho que estudo, lançamento de projetos, situações assim, sabe? Revisão de uhum, finanças também, de repente, situações assim que uhum. demandam um pouco mais de tempo, mais de praticidade, mais de responsabilidade, organização. Eu acho que esse período de Mercúrio em Touro é excelente, né? Sim, E nessa fase para energia taurina, acho que combina muito, né? Pega essa coisa de, peraí, vamos construir as coisas, aproveitar esse momento para construir as coisas, porque depois, a hora que vem a energia de Gêmeos, é a hora do movimento, né? Então, uhum, acho que esse Mercúrio em Touro, antes dele entrar no signo regido, né, por ele traz esse período para a gente, não, pera, vamos colocar tudo aqui em cima da mesa. Vamos ver o que que a gente consegue resolver, organizar e vamos colocar a mão na massa, né? sim. Eu acho que a gente pensar também eu associo muito o signo de touro a gente pensar em dar forma, a incorporar. Então, pensando que vem depois desse signo de Áries, pode ser esse momento da gente dar essa forma para muito dessas faíscas, né? Desses insights que vieram. É. Então, agora eu vou, igual tipo pensando no Margil, sabe? Agora eu vou formar Uhum, aqui, vou dar essa forma, né? E sim. até pensando o que vem depois Mercúrio em Gêmeos, talvez pode ser essa investigação, esse conhecimento sobre questões que nos sustentam, sobre os nossos valores, até para depois ali, pensando que é um signo fixo, até para depois ter essa movimentação, sabe? Então, às vezes a gente se aprofunda em algumas coisas, né? Às vezes Para analisa depois ir lapidando, moldando. para depois abrir para troca, né? Então, acho que Uhum, até essa análise também dos nossos valores, desses conhecimentos, né? Acho que pode ser interessante. sim. E é um período bastante legal também para interação, né? Essa energia de touro é uma energia bastante acolhedora, confortável. Acho que a interação com as pessoas no entorno vai ser bastante Uhum. favorecida para essa energia de Mercúrio. Sim, acho que aprender também questões que envolvem o corpo, né? Eu acho que é pensar com o corpo também. Pensando no Uhum, Mercúrio em Touro, né? Pensando numa frase, assim, pensar com o corpo também, dessa verdade. forma, né? E Aquilo que a veio. gente falou na semana passada, né? De perguntar o que que o corpo está Uhum, querendo. Então, pega os conselhos que a gente já deu, né, na semana passada uhum, com a Lua, né? A Lua Nova. Traz ainda, porque esse mês vai ser todo regido em grande parte pela energia de touro, né? Traz isso, né? Pergunta para o corpo o que que ele está querendo, dá ouvidos, né, ao que uhum. o corpo tá Sim, sentindo. Faz sim. muito sentido. E às vezes, porque, tipo, pensando no Mercúrio em Áries. Eu tô pensando assim em comida. Mercúrio em Áries. Às vezes você só quer uma coisa rápida ali para se alimentar. Mercúrio em Touro é pensar, tipo, como que vai ser, assim, como que meu corpo vai receber se eu comer, tipo, esse alimento, sabe? Eu não sei se você tem isso Uhum, de quando você vai decidir alguma coisa para comer, você pensa. Você tem essa tendência? penso. Sim.
Penso, porque Tipo, eu fico assim, o que que vai me satisfazer é, agora, mas também eu não quero só me satisfazer agora, eu quero ficar satisfeita por um bom período do uhum. dia, né? Sim, e você falando isso, eu acho que até a gente pensar nessa questão de touro também, que pensa muito nessa estabilidade, nessa segurança. Então, é pensar dessa forma, né? Tipo, isso aqui vai me trazer segurança? Isso aqui vai me trazer estabilidade? Eu acho que isso também é uma coisa muito do signo de terra, né? Que pensam mais Uhum. dessa forma, né? Eu acho que também pode ser um filtro durante esse Mercúrio em touro. E eu acho que também favorece muito essas práticas artísticas, essa expressão artística, né? Sim, sim, o movimento, né, do corpo faz muito Uhum. sentido. Vai estar sendo regido pela Vênus, né? Aí a gente vai chegar nessa lua cheia em Escorpião, que é esse momento ali, o ápice da lunação, que muitas questões ocultas podem vir à tona. E ainda vai ter um Mercúrio fazendo uma quadratura com Plutão, Com Plutão, no para mesmo dia. intensificar ainda mais, para deixar um filme de terror mesmo. Tô brincando, gente, calma. Mas eu acho que eu penso muito nas luas em Escorpião, muito sendo um filme de suspense, porque. Quem que tem? Eu acho que é o Alfred Hitchcock, tem um monte assim dessa galera do horror, do suspense, do terror que tem aspecto de escorpião, lua em escorpião. Então, sabe ali Uhum. se conduzir esse suspense, né? Para as profundezas, né, Aham. pro oculto. Sim, sim. Então, eu acho que assim, é difícil, é intenso, cada Já um vamos avisando, cada um usa as ferramentas que tiver na mão, entendeu? Tô brincando. já vamos avisando. Não, Essa mas lua cheia. é que assim, pra mim é difícil falar do signo de escorpião, porque assim, eu tenho ele na casa 11, você também, né? Uhum, sim, a Não minha sei se você Vênus tá tem algum. ali, meu Ah, é tua Plutão tá Vênus ali. também? É tua Vênus Uhum, também? Então, assim, e eu tenho uma irmã escorpiana, então eu sou muito defensora de escorpião. Então, assim, eu falo, mas eu gosto muito, e então a casa dos bons espíritos para nós. Então, assim, para uhum, mim, os meus amigos são tudo nessa vibe. Então, assim, é muito uhum, difícil. sim, Então é muito difícil, né? Eu tento, às vezes, eu tento não. Eu defendo muito o escorpião mesmo. Assim, eu gosto bastante dessa. Até eu também tenho Plutão escorpião, né? Todo mundo da nossa geração tem Plutão escorpião. sim, Mas eu gosto. Eu eu também. normalmente sempre traz coisas boas, porque como eu falei, no meu mapa, ele pega, no nosso mapa, né, ele pega essa casa, então, que favorece, ainda mais que você tenha Vênus, então também às vezes vem presentes, né, vem Uhum, ali, mas para cada pessoa é diferente, né? Então, muitas vezes, escorpião, principalmente para quando, até pensando que no começo a gente estava falando sobre menstruação, eu penso que a lua cheia é muito esse momento da menstruação, assim, é tudo que você fez ou não fez no mês, na lua cheia, tipo, e faz um boom. receba Uhum, aqui, né? Então exato, eu acho que depende, até pensando que toda lua cheia ela pode ser esse ciclo final de 6 meses, né? Então ali quando a lua estava nova em Escorpião há 6 meses atrás, às vezes até uma colheita disso. Então exato. às vezes depende muito. Por exemplo, eu lembro que agora eu até pensei, já lembrei que eu estava fazendo na lua nova na lua nova em Escorpião, eu acho que eu comecei o meu grupo de meditação de Tantra e eu acho que eu comecei a fazer live também todo dia. Olha o resultado, os frutos disso. Então, tipo, tem uma certa celebração ali, né? Um certo reconhecimento. Enfim, às vezes a lua cheia eu acho que pode ser esse momento muito de celebração, de comemoração, de colheita, mas às vezes também pode ser esse momento de carência, né? E às vezes é um momento também, às vezes nem sempre a colheita vem exatamente como a gente quer. Então a gente percebe, tá, ali no grupo de meditação, talvez eu tenha que ajeitar um horário, às vezes talvez eu tenha que me comunicar melhor. Ah, talvez aqui eu tenha que comprar um microfone, sei lá, sabe? Então, acho que assim, Né? toda colheita nem sempre é perfeita, né? Eu acho que a gente percebe, mas é trazer, eu acho que a lua cheia é o momento da gente olhar não, né? Receber todos esses Uhum, insights, sabe? sim, Como que sim. é para você os momentos de lua cheia? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando do que a gente tinha falado na Lua Nova, né, na semana passada. Acho que foi você até que comentou, gente, se a gente vai plantar a sementinha, semente de batata, eu vou colher batata. Não Uhum, adianta plantar a sementinha de batata e querer colher morango, né? uhum, Então, essa lua cheia, principalmente em Escorpião, Mari, eu acho que ela vai trazer à tona tudo isso que você falou, tanto o positivo quanto o desafiador.
E como que a Sim. gente vai identificar o que que é positivo, o que que é desafiador, né? Se a gente parar para pensar ali na Lua Nova na semana passada, todas aquelas Uhum. orientações que a gente passou de, olha, presta atenção, o que que você está sentindo, o que que você quer mudar, né? Lembra? Eu acho que eu tinha falado assim, vamos plantar a intenção nessa Lua Nova em Touro daquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida, né? O que está Uhum. trazendo. Vamos se basear em coisas também que a gente não está sentindo mais prazer, não está sentindo mais Do conforto naquilo desconforto, né? para a gente direcionar uma nova intenção, né? Sim. Então, eu acho que essa lua cheia, ela vai trazer à tona, principalmente essas questões, sabe? Beleza, vamos refletir assim, como eu estava me sentindo na semana passada, como eu lidei com tudo que veio à tona para mim na semana passada, no sentido emocional, no sentido Uhum. físico, e Uhum. agora essa lua escancara, né? A lua cheia, ela ilumina tudo. Então, ela Uhum. vai escancarar esses aspectos de escorpião que são intensos, né? Uhum. A lua em escorpião, ela não fica confortável, né? Então, a gente vai perceber realmente emoções que a gente está precisando ainda transmutar, principalmente Uhum. trabalhar. Então, se na semana passada, com todos aqueles aspectos, eu percebi situações que foram desafiadoras, que foram desconfortáveis, essa lua cheia ela pode trazer para mim mais clareza sobre aquilo. Ou então, coisas que eu me negligenciei, que eu não quis olhar durante essa semana que passou, essa lua cheia, ela pode trazer isso à tona agora, pode Uhum. escancarar para mim, para tipo, olha, agora é o momento de lidar com isso, agora é o momento de usar esse veneno, né, essa coisa que está te envenenando por dentro, transmutar isso e vamos ver o que que resolve, né? Principalmente Sim. porque tem esse Mercúrio em quadratura com Plutão também no mesmo dia, né? Não vai Uhum. ser tão confortável mesmo. Vai ser um dia para a gente lidar com sombras. Infelizmente, né, Mari? Às vezes a gente tem que falar, Uhum. gente, olha, é uma notícia um pouquinho desconfortável aqui. Uhum. Sim, não é Esse uma. dia para a gente lidar de Eu uma acho. forma um pouco mais intensa. Sim, se você puder, fazer uma terapiazinha, não discutir com Exato. ninguém, sabe? Ou ficar sozinha, ficar ali, ó, fazer um escorpião fica, não fica escondido, né? Fica escondido, fica onde Uhum. você se sente protegido, porque o escorpião tem muito disso, né? E eu acho, É, pensando nos assuntos lunares, me veio assim muito que às vezes o que que a gente pode pensar numa lua cheia em escorpião, também ela evidencia todas as formas que a gente tem se intoxicado, sabe? exato. Então, às vezes, ai, a minha alimentação, né? Eu estou tal coisa tá me envenenando, né? Às vezes até você descobre alguma coisa, ai, tenho alergia a tal coisa, ou isso me faz mal, né? Eu acho que também pode trazer questões nesse sentido. Sim, E, e eu acho que essa quadratura com Plutão, então, ela só intensifica ainda mais essas questões que o signo de Escorpião já traz. Então, toda lua cheia é essa oposição, vai ser oposição ao Sol em Touro e o Mercúrio, então, estando em Touro, talvez a gente consiga comunicar alguma coisa, né? Que a gente, acho que Mercúrio ele sim, traz essa questão de conseguir traduzir, então, às vezes, porque a Lua a gente só está sentindo. Então, talvez o Mercúrio também ajude nessa elaboração, às vezes essa questão de tradução, de entender, às vezes até pela fala, né, pelo movimento, a gente consegue expurgar isso, consegue fazer esse processo, né? Igual você estava falando, esse trabalho de sombra também, né? Fazendo essa quadratura com Plutão, né? uhum. É aquela coisa que vem à tona, de repente, um sentimento em relação a alguma situação e a gente consegue expressar aquilo, né? Mesmo que seja Uhum, ali na intensidade do momento, mas você pode estar guardando isso há tanto tempo. E daí, uhum, naquele momento, é o momento que você encontra expressão, encontra palavras para aquilo. Talvez aquele momento seja o momento certo, seja o momento necessário, né? Para colocar uhum, aquilo para fora. Porque, como a uhum, gente falou semana passada, o corpo ia dar muitos sinais ao longo dessa semana. E o corpo, a gente sabe que somatiza muito, né, as nossas uhum. emoções. Então, eu acho que essa lua cheia em escorpião, ela vai trazer essa coisa do colocar para fora agora, do Uhum, corpo, essas emoções, esses pensamentos. Às vezes a gente descobre também com essa influência ali de Plutão, né? Uma autoconfiança em relação a algo que estava sendo desconfortável, né? A gente se sente mais uhum, forte, se sente melhor. De repente, semana passada estava assim, aquela coisa xoxa capenga, anêmica,
E agora, com essa influência ali no dia 12 vem um start assim de caramba, agora eu sei lidar com isso, eu posso lidar com isso de uma forma diferente, ou eu Sim, posso me sim. afastar disso. Eu acho que vem bem nesse sentido da clareza, de observar o que está sendo desconfortável, incômodo, né? Uhum, sim. Eu acho que pensar que escorpião, ele fica desconfortável na Lua, né? Porque tem todo, enfim, a gente pode pensar em vários significados de escorpião, mas por escorpião a gente pensar que ele é esse signo regido por Marte, né? Na astrologia tradicional, por Plutão na astrologia moderna, então ele tem muito essa qualidade relacionada com a morte, marcial. Então, por isso que fica Uhum, desconfortável, né? A Lua, ela fica exaltada em Touro, que é o signo oposto. Então, eu acho que é lidar com essas questões de morte. E às vezes é a gente perceber que a gente tem essa pulsão de morte e assim, e não negar ela, mas colocar, uhum, utilizar ela ao nosso favor. Então, no sentido, perceber que tem coisas que precisam morrer, sabe? Então, exato. até porque senão quando a gente tem que deixar morrer, tem que matar alguma coisa na nossa vida, a gente não tem essa força, porque a gente negou esse instinto de morte. Esse instinto, Uhum, né? Eu até penso, por exemplo, na Kali, que é essa deusa ela tem várias qualidades, mas tem essa qualidade destruidora. Então, cara, assumir, a gente tem um lado destruidor, sabe? A gente sim, tem esse lado escorpiano e isso é importante. Em diversas, ele fica melhor ali quando tá em Marte, por exemplo, mas a gente precisa disso no nosso corpo, a gente precisa saber reagir. exato. A gente precisa dessa vigilância, às vezes, do escorpião, de tipo, quando tem predador, ficar, porque eu acho que, não sei pra você, mas pra mim o escorpião, às vezes, muitas vezes é isso, assim, ó, aquele suspense, assim, que Você qualquer fica em alerta, aham, né? Então, assim, então, tipo, a gente precisa dessas coisas, mas talvez ali nesse momento da lua cheia em escorpião, isso vem mais pro corpo, mas às vezes ali a gente direcionando isso para Marte, né? Direcionando nesses lugares, ou talvez até de uma forma mais criativa, né? Pensando que Marte está em Leão também, isso pode funcionar melhor, mas não negar esses uhum, sentimentos, né? Eu acho que é receber exato. e saber que tudo é importante. Às vezes, talvez não esteja no melhor lugar, mas todos esses sentimentos, eles são importantes e eles podem nos ajudar a trazer essa força que às vezes a gente, tô sem força. Você tá negando tudo que você sente, tá tudo reprimido aí. Você tá cheio de Uhum. energia, você tá cheio de força, só que tá tudo reprimida. Tá reprimido, Você, né? exatamente. Vai chegar algum momento que isso vai implodir, e daí é complicado. Por isso que é necessário admitir, né, os desconfortos e começar Sim. a lidar com isso, né? Sim, sim. E pensar que, gente, é uma lua cheia em escorpião. Eu penso muito, a gente pensa a lua, corpo, né? Escorpião, o corpo pode estar envenenado. Ou é você, sei lá, Você pensando se no envenenando. ou às vezes a lua pensando, eu penso às vezes em infância, mas a gente pensar no, sei lá, na infância mesmo. Você tá ali num ninho de escorpião. Gente, não é confortável. Pode ser que você tenha aprendido a lutar muito cedo, você aprendeu a se Uhum, defender na vida, mas não é gostosinho. Não é exato. confortável, gente. Não é. Não, não quero dizer que é, não é, entendeu? Não é, de jeito Não é o nenhum. melhor lugar para estar, né? É muito diferente se você tá ali numa lua em touro que você nasceu cheia de banquetes, cheia de, né, oferendas e coisas, Exaltada. Uhum, né? Então, assim, é difícil, mas é isso. A gente tem que enfrentar esse escorpião aí, porque depois ele vira um poder, né? Ele vira uma arma, por exemplo, né? Pensando em Marte, ou ele vira essa capacidade de transformação, de transmutação de Plutão, né? E aí, sim, e toda emoção. Isso também a gente tem muito no Tantra, assim, toda emoção, todo sentimento é energia, né? A gente tem esse julgamento, exato. mas é energia. A gente pode direcionar, se a gente aprende, né, a direcionar, isso vira força em qualquer sentido. Então a gente põe essa. E eu até penso, eu sempre penso também na água, né? Tipo, a água ela não tem forma. É onde ela pega, é onde a gente põe. Uhum. Recipiente que a gente põe. Então, a gente pode escolher esse recipiente, né? Escorpião é mais difícil porque é um signo fixo, então eu penso às vezes é um gelo, né? Uma pedra ali, tá Uma água queimando. parada, de repente. Uma água parada. Mas às vezes a gente precisa. Porque, nossa, até pensando que escorpião às vezes tem também essa tendência à paralisação, né, do corpo. Uhum. Enfim, nem sei porque me veio isso. Mas eu Não, acho mas que faz sentido. é a gente pensar nessa capacidade de transmutar também, né? De tipo, Sim. a força que às vezes esses sentimentos mais densos, né, mais negativos, eles nos dão, porque às vezes é tudo que a gente está precisando. É tudo que É, a gente está precisando, é aquela explosão de raiva, né, para agir, essa energia é que necessário, né?
É necessário. E eu acho um ponto interessante a gente mencionar também, né? Tanto na energia de Escorpião, quanto na energia de Plutão, até mesmo a energia de Mercúrio em Touro, prestar atenção na manipulação das coisas, né? Nesse período, principalmente. Em conversas, na interação com pessoas, não tentar evitar, né? Controlar, evitar manipular, até mesmo a gente mesma, né? As nossas emoções, evitar controlar, evitar manipular porque às vezes é isso que você falou, algo está precisando ser expressado e explodir, né? Então Uhum, colocar isso para fora. Essa lua escorpião, ela vai, eu acho que agir muito nesse sentido de uhum, talvez algumas pessoas vão precisar explodir de alguma forma, canalizando através do corpo, né? Como a gente já vem uhum, falando na semana passada, gente, movimenta. Né? Movimenta o corpo, coloca expressão nesses sentimentos. Ai, tá com as emoções muito acumuladas, muito tensa, muito estressada. Cara, vai correr, vai puxar peso, vai fazer um yoga, vai fazer sim. alguma coisa, dança, coloca isso para fora. Para algumas pessoas vai ser necessário uma explosão, digamos assim, Uhum, no sentido de expressar realmente, né, as emoções, falar, nem que seja em terapia. Que seja em uhum, terapia melhor, né? Porque uhum. essa energia, principalmente da lua cheia em escorpião, pede mais esse sentido de conversa com quem te ajuda a transmutar isso Sim. que você está sentindo, ao invés de vomitar tudo isso em cima de alguém que você está com raiva, de repente, uma situação que está te fazendo mal, porque pode piorar, Sim, né? A gente pode perder o controle e perder a razão, né? A energia do sim, Plutão ali fala dessa coisa do poder pessoal, né? E não o poder sobre o outro. sim. Então, se expressa com alguém que vai te ajudar a lidar com aquilo e não Uhum. joga, descarrega em cima de alguém que às vezes não tem nada a ver, ou então às vezes tem a ver com aquilo que você está sentindo, só que pode piorar a situação para ambos, né? Uhum. Sim, sim. Acho que é isso. E aí, Intenso, esse dia é intenso. gente, eu acho que assim, quanto antes a gente ter essas ferramentas assim para lidar com o escorpião, para lidar com Plutão, né? Eu acho que é importante porque daí quando tem esses trânsitos mais intensos, a gente não sofre tanto, sabe? Ou Uhum, sofre com mais consciência, né? Então, é, bem tipo, ah, tá, eu sei, essa minha ferida aqui, ela está vindo, estou olhando, uhum, tá, eu tenho essa ferramenta, eu tenho isso, eu estou em processo, estou lidando com isso, sabe? Porque senão às vezes fica muito intenso mesmo, né? Então, quanto mais a gente está se olhando aqui no dia a dia, olhando para as nossas emoções, para o nosso corpo, a gente já está percebendo é. essas A questões. gente já Então, sabe o que que tá incomodando. provavelmente essa semana que passou, você já sacou aí qual que é o veneno que você está fazendo contra você mesmo. Você já Uhum, sacou. Então, assim, ali só vai evidenciar, só vai jogar mais na sua cara, né? Então, exato. é esse momento mesmo que essas. Então, a gente tem o quê? Umas 12, 13 luas cheias em escorpião no ano. Você já sabe esse tema. Às vezes só bem Uhum, mais forte para. Porque às vezes eu acho que tem essa intensidade, essa crise, muitas vezes, que às vezes a gente precisa para mudar. Não precisa ser sempre assim. Mas eu acho que esses momentos de crise, eles dão esse engate mesmo, esse gatilho para mudança, né? exato. É isso que a E gente pode falar pensar sobre o dia. Brincadeira, pode falar. E pensar que a energia de lua cheia em escorpião é muito interessante, né? Porque é meio que uma dualidade. Escorpião, ele faz a gente se aprofundar nas sombras, só que a lua, ela coloca um holofote em cima de tudo. Então a gente vai mergulhar com o holofote. Uhum. Vamos Sim. olhar o que está nas profundezas, só que com um holofote iluminando tudo. Então, pode Uhum. ser um dia ali para limpeza emocional, mental. Eu acho que é uma lua cheia com uma energia ali de lua minguante, sabe? Aquela coisa de Sim, transmutar, cortar, limpar. É sim, bem interessante. sim. Eu sou suspeita porque eu gosto. Vamos, É, eu também. vamos pro próximo. Dia 18, o Mercúrio vai fazer uma quadratura com Marte. Eu acho que traz muito tem uma certa semelhança com esse dia, né? Porque, apesar que, tá, Mercúrio fazendo quadratura com Plutão está em Aquário, agora vai ser uma quadratura com Marte em Leão, mas a gente pode pensar que tem uma certa semelhança nesse tom, né? Marte e Plutão, eles têm esse regente escorpião, então se Uhum, assemelha, mas eu acho que talvez trazer mais cuidado para a comunicação, porque eu acho que
Plutão ainda é invisível, né? Então, às vezes, são questões mais inconscientes que podem vir, mas Marte, às vezes, principalmente porque ele está em Leão, que é um signo muito expressivo, né? Muito que se posiciona, às vezes tem essa questão territorialista, né? Touro também é um signo fixo, então é aquela Uhum, coisa assim que tensiona muito, né? Muita rigidez assim no sentido fixo. Então, às vezes, até pensando internamente, nós com nós mesmos, a gente está lutando assim contra um pensamento muito fixado em nós, daí a gente não consegue fazer, sabe? Então, eu tenho muito uma forma de pensar que eu me sinta segura, só que eu quero fazer algo para me expressar, e daí tá esses dois lados internamente brigando, uhum. assim, sabe? Eu vejo Sim. essa tensão acontecendo. Como que você vê esse aspecto? E é interessante ver que esse aspecto ele vem de uma lua cheia que está tensa, né? Então, observar tudo que pode vir à tona ali no dia 12, porque o dia 18 ali, uma semana depois, basicamente, né? Uhum. Pode ser ali a consequência ou o resultado de algo que veio ali durante a lua cheia, né? Envolve ainda essa tensão no ar, a Sim. tensão na comunicação, né? Discussões que podem surgir mais facilmente. Às vezes são discussões assim por nada, mas são por coisas que já estão incomodando já há algum tempo dentro de ambas as partes, né? Uhum. Então, acho que é legal um dia assim para a gente observar, conversar, acho que com uma certa firmeza, sabe? Mas firmeza Uhum. no sentido de lucidez, assim, não, pera, tá Presença, né? tenso, exato, vamos tentar resolver isso de uma forma mais lúcida, de uma forma mais madura também, né? Se Uhum. posicionar de repente diante de algo, de uma situação, para não brigar, né? Sim. Eu acho que é uma energia confusa, complicada, eu acho, Uhum. tensa, mas eu acho que vai ser resultado do que vai estar surgindo na lua cheia, sabe? Por isso que é interessante a gente observar o que estiver rolando ali na lua cheia, porque essa quadratura de Mercúrio e Marte vai ser meio que nem você falou, esse cabo de guerra do que vai estar surgindo, Sim. Ou seja, né? essa semana, gente, já vai se preparando para você não sofrer nessas próximas. Uhum, Se bem que essa quadratura do Mercúrio fazendo quadratura com Marte, a Lua já está 2 dias de minguar, né? De alguma forma já está minguando. Então eu vejo que é, até pensando mais no Marte nesse sentido de corte mesmo, né? Talvez a gente já pensando em rompimentos, né? Pensando uhum, nessas situações, às vezes você já refletiu várias coisas ali na Lua cheia, a Lua cheia em Escorpião já te trouxe muitas visões, né? Reconheceu muitas coisas, e daí você, eu já vou cortar essa forma de lidar com isso, já vou cortar essa relação, já vou cortar esse uhum, comportamento, né? Acho que já pode ser, exato. a gente já pode pensar nessa força, né? Pensando Exato. numa forma E positiva. lembrando que o Mercúrio em Touro é aquilo que a gente falou, né? Pensar naquilo que pode ser favorável para a gente a longo prazo. Então, Uhum, vem toda essa reflexão, né? O que está sendo frutífero, né? O que está sendo bom, o que está trazendo resultados. Essa quadratura com Marte pode ser esse momento de vamos aparar as arestas, né? uhum, Vamos ver da colheita que você falou, né, Mari? Que nem toda colheita traz o resultado que a gente quer. Então, eu acho que é uhum, aquele momento de pega essa colheita, separa ali os frutos que estão podres, aqueles que podem ser utilizados, aqueles sim, que podem ser reaproveitados, né? Reorganizar essa colheita. sim, perfeito. É isso. E aí a gente já está finalizando esse Sol em Touro. Então, no dia 20 do 5, o Sol vai ingressar em Gêmeos e também a gente vai ter uma lua minguante em Aquário. Aí o céu já começa a ser mais ar, né? A gente já vai para esses signos de ar. Uhum. Então, eu Mais movimento. mais ideias, né? Se antes a gente estava mais emocional, mais voltada para o físico. Então, o Sol em Gêmeos, ele vai ser regido pelo Mercúrio, que logo ali no dia 25 já vai ingressar em Gêmeos também. Então, eu penso que pode ser um mês desse Sol em Gêmeos de bastante movimentação, às vezes um pouco de inquietação, né? Essa inconstância. Mas eu acho que a gente Uhum. perceber essas nossas habilidades, essa capacidade de movimento, de comunicação, de troca, né? Aproveitar o que Gêmeos tem de melhor, que é movimentar, né? Que é comunicar, que é passar as mensagens. Então, para cada pessoa vai ser diferente, né? Mas eu penso um momento, até porque Júpiter também está em Gêmeos, então em algum momento vai fazer essa conjunção, né? Então a gente até iluminando essas questões, como a gente tem lidado com as informações que nos chegam, né? Acho que podem ser alguns assuntos que vêm. E é interessante essa influência da lua minguante, né? Ali acontecendo também em Aquário, porque daí
vai ser aquele momento de a gente veio de um período em touro, de uma lua cheia em escorpião, trazendo muito essa questão emocional pra gente, e chega um momento que o nosso emocional começa a pesar no nosso mental, a gente fica pensando muito sobre tudo Uhum, aquilo que está acontecendo, né? E essa inquietação do Sol em Gêmeos pode ajudar a gente a ter mais clareza das coisas que estão acontecendo e mudar, uhum, né? Porque com o touro a gente vai passar o mês mais refletindo, observando, fazendo na uhum, prática, né? E quando o Sol entrar em Gêmeos, vai ser a coisa do movimento, do mental, de pegar aquilo e agora vamos compartilhar, vamos agir, vamos movimentar, vamos sair um pouco da inércia. E a lua minguante em Aquário pode trazer essa coisa de soltar o excesso de carga. Eu já trabalhei uhum. todas as emoções, ou então eu preciso de continuar trabalhando algumas questões aqui. Tem um acúmulo emocional, tem um acúmulo de pensamentos. Eu acho que essa energia da lua minguante em Aquário pode ser esse momento ali de dar uma soltada, sabe? No que Uhum. ficou pesando emocional, e mentalmente. O que que você acha que pode Sim. trazer nesse dia, Mari? E eu acho que até pode facilitar também esse processo a gente estava falando do Plutão retrógrado, né, da quadratura que Plutão vai fazer com Mercúrio também. Então, às vezes, pensar em todas essas questões e ter esses desapegos, ter essas liberações, né? Pensar que comportamentos, que hábitos que a gente tem que às vezes nos aprisionam mentalmente, né? Então, às vezes, sei lá, ver TV demais está deixando a minha mente muito fixada numa realidade, né? Ou às vezes, ficar muito tempo no Instagram, né? Sabe? Eu acho que é você perceber aonde a sua mente ela está se aprisionando também, e isso às vezes reverbera sempre, né? Acho, reverbera no nosso corpo, nos nossos comportamentos, né? Então, aquário também a gente pode pensar nessas questões, às vezes, de grupos também, de comunidades, que às vezes já não fazem mais sentido, a gente já não se sente pertencente. Acho que também pode trazer reflexões. E às vezes fazer um detox digital também, né? Fazer uma semaninha ali sem mexer com essas coisas, sei lá, né? Você falou tudo que eu tinha anotado, assim, de palavra-chave, sabe? É exatamente isso. Esses padrões fixos de pensamento, né? Dar uma limpada, porque como sendo um mês de maio, mês de touro, que a gente já percebeu desde a lua nova, que é uma energia que a gente está mais devagarzinho, a gente está mais preguiçoso, a gente busca mais conforto, né? A gente está mais conectado com o corpo, a gente está percebendo o que está sendo bom ou não para a gente. Eu acho que essa lua minguante, ela vem nesse sentido de tudo, todos os aspectos anteriores, ela vem nesse sentido de, cara, eu entendi esses pensamentos que não são bons para mim, porque eu fico me alimentando deles o tempo todo. Eu entendi relações, amizades que já não, né? Tudo isso que você Uhum. falou. Exatamente tudo isso que você falou foi o que eu anotei. Esse Eu li detox. antes, eu li tudo Aham. antes. É o detox. Eu acho que a lua minguante em aquário é o detox. Detox social, detox mental, o detox de redes sociais também. Talvez seja um dia Uhum. ótimo para a gente ficar offline, sabe? Sim, Dar sim. aquela desligada. Sim, também acho. E aí, no dia 22/5, a gente vai ter a Vênus fazendo trígono com Marte. Então, a Vênus em Áries fazendo esse trígono com Marte em Leão. Então, um trígono de fogo, ainda mais que Áries é regido por Marte. Então, acho que pode fortalecer muito a Vênus nessa questão do feminino, da autoexpressão, da gente se posicionar, se colocar. Então, acho que essa Vênus em Áries, ela já tem essa essência mesmo, né? Desse feminino que se coloca, que é o primeiro que, né, abre caminhos. E eu acho que esse trígono com Marte só fortalece mais isso. Então, às vezes, ter essa coragem, né, de fazer essas coisas, de agir pelos seus desejos, né, de ser criativa também, né, de trazer essas questões, às vezes, até artísticas, porque o Leão, por ser regido pelo Sol, tem muitas essas questões, né, de se colocar, de se mostrar. Então, acho que pode facilitar, questões nesse sentido. O que que você acha? Eu olho esse aspecto, esse trígono, eu penso que pode ser um dia de magnetismo muito alto, sabe? Uhum. Aquele dia que é ótimo para, tipo, cara, quero fazer alguma coisa para atrair atenção no sentido positivo, sabe? Sim. Ou Uhum. se cuidar. Eu vejo que o magnetismo nesse dia, quem souber tirar proveito, vai ser favorecido, sabe? Pode Uhum. ser
em aspectos de relacionamento, aspecto amoroso, pode ser nesse sentido criativo, artístico que você falou, então, de Uhum, repente, artistas, atores, músicos, sabe? Se uhum, colocar em evidência nesse dia, né? Eu acho que é um uhum, dia bastante legal também para as mulheres, nesse sentido de se cuidar, sabe? Não apenas no aspecto de as pessoas olharem, mas de você se olhar de uma forma diferente também, né? Essa uhum, coisa, o magnetismo ele começa de dentro para fora, né? uhum, Então, eu acho que o autocuidado nesse dia vai ser uma chave, assim, para você se uhum, sentir bem, para você se sentir atraente. Eu acho que é um uhum, aspecto bastante interessante nesse sentido. E quem quiser usar, eu acho que para relacionamento, para date, para namoro, pode ser um dia uhum. interessante É também. quente, para encontros vai ser quente. É, Eu acho, até uhum. pensando São que dois planetas de desejo, né? sim, acho que traz bastante ação para esse dia, então, às vezes até coisas que a gente tem, sei lá, de alguma forma arrastado, não feito, né? Eu acho que pensando nos valores, questões de estética, de relacionamentos, traz bastante iniciativa, né? Bastante coragem para ação. Então, eu vejo nesse aspecto Uhum, positivo também. E aí, no dia 24, Sol em Gêmeos vai fazer um trígono com Plutão em Aquário. Esse mês a gente está com muitos aspectos com Plutão, ele mais uma vez aparecendo. uhum, E eu acho que como é um trígono, não é aquela coisa assim que a gente não é igual uma quadratura que a gente é meio arrastada, né? Não é aquele sequestro. É mais assim, vou fazer um passeio. É tipo, uhum. Perséfone, tipo, decidindo ir para o submundo. Não é ela sendo raptada, ela sendo sequestrada. É tipo, vou trazer uma luz para essa questão ali, sabe? Vou dar, como que É tá o ano voluntário. caindo? Uhum. Eu acho que trigo não é mais voluntário, assim, sabe? Da gente, vou dar uma Uhum. olhadinha ali nas minhas sombras, vou dar uma olhadinha, né? Então, o sol sendo falando sobre iluminação, né? Sobre reconhecimento, até também sobre autoridade. Então, essa autoridade que desce ali para o submundo de alguma forma, né? Para trazer mais esse território para si. Eu acho que pode ser benéfico nesse sentido. Como que você vê esse trígono? E eu vejo de forma prática também, vamos pensar, Touro fala muito da questão material, né? Tá em Os Gêmeos. resultados. Ah, Ah, tá. perdão, verdade, tá em Não, Gêmeos. eu Eu achei que você anotei tava. aqui como Não, só. não, eu achei que você tava Aquele fazendo até momento. uma recapitulação, assim, de quando o Sol estava em touro. Não, então. Não, foi o meu Mercúrio retrógrado que bagunçou aqui agora. Mas É. vindo assim, bom, vamos seguir esse raciocínio. A gente veio dessa energia, né, taurina, da construção, agora o Sol em Gêmeos ele vai estar trazendo esse movimento, esse compartilhamento. Eu acho que essa questão do Plutão ali em Aquário vai ser no sentido de como que a gente pode trazer uma mudança nessas questões que a gente veio refletindo ao longo do mês. Por exemplo, as nossas estruturas, o nosso dinheiro, os nossos valores, até mesmo as nossas amizades, né? Porque Gêmeos fala muito nesse sentido de amizade, de convivência, Uhum. Aquário também, né? Então, acho que pode ser um dia onde a gente pode botar para reflexão, de repente, o que a gente está compartilhando, o que a gente está Sim, construindo, pode ser nesse aspecto mais prático. O que que sim. você acha? Você falando me veio muito à mente, assim, de, tipo, compartilhar poder, compartilhar Uhum, conhecimento, né? Porque ele, excelente. né, eu acho que pode ser interessante, porque o Sol é um representante de poder, assim, de alguma forma, e Plutão também, e pensando que tá aí no signo de Gêmeos, que vai falar sobre trocas, em Aquário, que vai falar sobre comunidade, então acho que é compartilhar, um ali, vamos trocar, né? Vamos trocar essas informações, assim. Então acho que é um dia Uhum, bom para isso, né? ótimo. Para essas Ótimo, para questões. estudo, para grupos, para trabalho em conjunto, pode ser um dia ótimo para isso mesmo, verdade. Uhum. E tomar também essa consciência, né, do nosso poder mental. Eu acho que o sol também pode ajudar a iluminar essas questões. E também no Uhum. dia a gente vai ter essa conjunção com Urano, que o que será que vai cair? Teremos um apagão? Teremos um, né? Verdade. Urano, gente, toda vez eu lembro assim, caiu o Facebook, o WhatsApp, não sei o quê. Urano assim cravado ali na casa 10. É sempre Urano no meio, sabe? Então, Aham, não vê semana passada? A gente falou da Lua conjunta com Urano, o que que aconteceu na Europa? Teve um gente, apagão. então é isso. Mercúrio ainda mais é um regente, né,
de comunicação, Comunicação. de transportes e tudo, né? Até de tecnologias, a gente associa às vezes Urano, especificamente a tecnologias, mas Mercúrio é esse significante até anterior a Urano. Então, eu acho que a Uhum, gente pode esperar questões assim de coisas bem que a gente não estava esperando. Esperar o que a gente não estava esperando é ótimo, né? Mas eu acho que vem notícias bem nesse sentido. E Mercúrio vai falar sobre notícias, então eu penso indo, isso realmente sendo comunicado, sabe? Coisas assim uhum. inesperadas vindo à tona, né? E esse sentido pode ser notícias inesperadas, notícias muito impactantes, ou então pode, eu acho que pode ser uma reviravolta, ou então surgir coisas que a gente não está nem prevendo, Uhum. né? Às Sim. vezes, porque essa energia de touro, às vezes eles podem estar, eles, né? A gente fala Uhum. assim, mas quem? Mas podem estar criando coisas em aspecto de comunicação, de rede social, depende, né? Uhum. Talvez. Sim. Pode surgir algo aí nesse dia que ninguém está esperando nesse sentido. Rede Sim. social, alguma tecnologia que está sendo implementada. A gente pode pensar muito amplo nesse sentido, nessa Sim. conjunção, Sim. né? Tudo que está envolvendo tecnologia, comunicação, redes sociais, algo pode estar sendo criado, construído nesse período, e ali para o dia 24, então um pouquinho depois, né? Porque não é só no dia que aquilo acontece, mas para frente pode surgir algo que a gente não está esperando. Vamos ver o que Sim. vai acontecer, Eu né? acho que esses aspectos com Urano é muito isso. Eles trazem à tona como que a gente lida com o caos, como que a gente lida Uhum, com o desconhecido, como que a gente lida com o inesperado. Tanto que eu vi algumas notícias desse apagão, né? E as pessoas, e teve gente que realmente assim, em surto, como se fosse o fim do mundo. O fim do sim, mundo. Então, assim, eu acho que esses aspectos com Urano, às vezes, né, pensando até no nosso mapa pessoal, quando a gente tem algum trânsito, algum aspecto que pega muito. Às vezes é muito isso. Como que você lida quando acontece um acidente, uma coisa que você não tem muito controle? Você realmente. Ou é tipo, ai, cara, eu não controlo tudo. Sabe? Eu acho que esse é o melhor. Tipo, uhum, gente, eu não controlo. Eu não. Quem sou eu diante de um apagão? Eu não controlo nada, é. entende? E foi o que Então, aconteceu também, né? Teve gente que ficou desesperada e teve gente que, não tem o que fazer, eu vou pra rua, vou uhum, passear, vou me divertir. Eu vi muito sim, isso acontecendo. sim. Então, eu acho que é isso, né? São muitas possibilidades que podem vir à tona. Eu acho que touro a gente pode pensar, talvez, em questões financeiras, de terra, né? Todos esses assuntos taurinos que a gente está sempre mencionando, mas com Mercúrio e Urano, assim, é esperar o inesperado e ter isso, né? E ter essa percepção de que a gente não controla tudo, né? Eu acho que Uhum. é uma boa para lidar com esses trânsitos uranianos, né? E a nível mais pessoal, o micro, é um dia que eu acho que dá espaço para imprevisto, sabe? Que abrir aquele Uhum. espacinho na agenda para, tipo, cara, deixa uma horinha vaga ali, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Deixa um espaço, não se sobrecarrega de tarefas, de coisas nesse Sim, dia, porque alguma coisa pode sair fora do controle e sim, você vai se embananar todo pro resto do dia. Então, é aquele sim, dia para deixar um espacinho na agenda assim para o inesperado. sim, sim. As coisas provavelmente vão estar instáveis nesse dia, né? Uhum, E aí, no sim, dia 25 a gente vai ter essa primeira saída, né? Porque depois vai voltar. Essa saída de Saturno em Peixes e ingresso do Saturno no signo de Áries. Então, Saturno, que ele tem esse ciclo de 30 anos, ele fica 2 anos e meio, 3 anos em cada signo. Ele vai falar sobre como a gente lida com estruturas, né? Vai falar muito como a gente lida com a matéria também, penso, né? Com essas questões materiais. E ele vai para esse signo em que ele sente um desconforto porque ele fica exaltado no signo de Libra, né? Então, Libra exalta sim. o Saturno, exalta esses acordos a longo prazo, né? Essas estruturas. E Ares já é totalmente contrário. Ares é as coisas para ontem. Saturno fala: espere 30 anos. Espere. É tipo assim: é a criança querendo tirar a carteira com 2 anos de idade, e o pai, filha. Só depois dos 30, não é nem depois dos 18. Você só vai depois dos 30, entendeu? Então, eu acho que o Saturno ele traz essa. A gente até estava conversando antes, né, dessas possibilidades de Saturno. Então, às vezes, para quem tem muito signo de Áries forte no mapa, às vezes traz
Tipo, não é tudo na hora que você quer, né? Traz muito essa consciência do Uhum. tempo, mas acho que também pode pensar, a gente pode pensar que pode facilitar essa estruturação, essa disciplina dos assuntos diários. Às vezes, como que eu posso estruturar essa minha motivação, essa minha energia, essa minha capacidade de reação? Eu acho que também a gente pode pensar nesse sentido mais construtivo de Saturno, que Saturno, ele é castrador, ele é aquele que nos devora? Sim, mas ele também constrói. Ele constrói para depois destruir, muitas vezes? Sim, mas ele constrói, né? E como você vê esse trânsito? Olha, Mário, eu estava pensando aqui enquanto você estava falando, eu estava lembrando também do que a gente conversou antes, né? Só que a primeira coisa que veio na minha cabeça assim, cara, eu sou uma pessoa de Saturno em Capricórnio. Então, essa energia de Saturno em Áries para mim vai ser realmente muito diferente. Eu não sei realmente o que esperar dessa energia de Saturno em Áries daqui para frente. Mas, e é muito oposto, né? O Capricórnio, ele tem essa coisa de vamos construir, dar tempo ao tempo, com responsabilidade, e o Ares, ele vem no sentido oposto, né? E Vem daí eu lembrei quebrando daquilo que tudo. vem, vem dando cabeçada. Ele aprende pelas falhas, né? O Ares, né? Enquanto o Saturno e o Capricórnio aprende pela experiência. Uhum. Mas eu acho que eu lembrei daquilo que você falou. É, foi uma analogia muito legal de a gente não constrói um prédio da noite para o dia, né? A gente não termina uma fundação estável da noite para o dia, assim como a gente não planta uma semente hoje, amanhã já cresceu uma árvore dando frutos, né? Eu acho que essa energia de Saturno em Áries para a gente vai trazer um pouco dessa. Primeiro, vai dar esse chacoalhão do que a gente está colocando muitas expectativas aceleradas em cima das coisas, né? Uhum. Porque a gente falou disso também antes, a gente está num mundo, numa sociedade muito imediatista e a gente não está tendo responsabilidade sobre as coisas que a gente está fazendo, na maioria das Uhum. vezes também, né? Sobre as Sim. nossas ações, sobre a nossa forma de lidar com o mundo também, porque vamos pensar que Saturno também fala de sociedade, né? Não é só a Sim. nível pessoal. Então, eu acho que primeiro vai dar um chacoalhão na gente, primeiro vai ser a energia de Saturno atuando em cima desse imediatismo diário, sabe? Tipo, epa, Uhum. pera, não é desse jeito, não é do jeito que você acha, não é assim que a banda toca. Uhum. Primeiro vamos entender aquilo que vocês estão sendo responsáveis ou não estão sendo responsáveis, para depois ter, porque Saturno é assim, é difícil, né, explicar um pouco Saturno, porque a gente aprende a gostar de Saturno ao longo do tempo. Eu não sei você, Uhum. mas eu tenho um apreço por Saturno assim muito grande. Para a maioria das pessoas, eu acho que ouve falar de Saturno já treme na base, né? Já fica, não gosto. Gente, eu tenho isso às vezes com o Júpiter, porque assim, às vezes eu prefiro aprender pela castração, pela repressão, do que pela expansão. A expansão me assusta mais, de Eu tipo também. assim, exagero, muitas coisas, ou às vezes sabe, eu sei isso, é isso, sabe? Eu não tô conseguindo explicar em palavras, mas eu Uhum, acho que Saturno ele restringe. Então, às vezes eu sinto que eu aprendo muito uhum. mais pela restrição. E é muito mais confortável para mim do que se você me oferece 1 milhão de possibilidades, eu vou ficar maluca. Eu vou falar, gente, Uhum. eu prefiro não. Eu prefiro ter um negócio aqui certo, sabe? E criar responsabilidade disso, né? E Saber ter lidar com limites. isso. Aham, E ter exato. limites, porque eu vejo que eu me desenvolvo muito assim, por isso que eu gosto de cultivar disciplina, porque eu vejo que eu me desenvolvo muito mais do que se ficar um monte de abas abertas aqui de possibilidades, né? Então eu gosto muito disso. Então, sou muito filha de Saturno e amo, gosto Eu muito. também. As duas com ascendente em Aham. Capricórnio. Gente, é isso, lutem, né? É isso, defendendo Saturno. E eu acho que assim, pensando, né, quem tem Saturno em Áries, às vezes, se você já tem aspectos fortes, assim, Capricórnio, em Aquário, às vezes você já tem muito, às vezes até ou Saturno próximo do ascendente. Por exemplo, às vezes quem tem ascendente em Áries, tem Saturno no ascendente, é só tipo aquele momento assim de, tá, entendi, né? Porque você já passou a vida Uhum. inteira. Então, acho que às É, vezes depende muito do mapa, né? Pessoas que têm Saturno angular já têm essa consciência muito forte. Então, acho que isso também já vem assim de uma forma mais fácil. É só
no meu retorno de Saturno, foi esse momento mesmo de eu estruturar, de eu, tipo, até perceber tudo que eu estruturei. Então, Uhum, eu não sim. senti. Pode ser que eu esteja também passando um pano, porque Júpiter também estava em Aquário, então talvez tenha tido um equilíbrio ali, mas para mim o meu retorno de Saturno foi muito essa consciência mesmo das minhas experiências, sabe, de tudo que eu construí. Então, né, as defensoras de Saturno, defendendo o escorpião, Não, principalmente vamos ser Saturno. cancelada para. Amo Saturno, Mas gente, muito boas lições de Saturno. Se eu você me também. conhece, morre. Eu falo, quando a gente aprende a gostar de Saturno, é o fã-clube, assim, que não tem Nossa. comparação. Mas eu penso muito isso. É o retorno de Saturno para essa galera, né, que tem o Saturno em Ares. Então, parabéns. Aquele Uhum. momento para vocês agora. Vocês vão entender muita coisa. Eu acho que primeiro, esse aspecto vai bater mais nessa galera de Saturno em Áries, o retorno, né? Porque Sim, puxa mesmo, quem vai perceber vai ser a galera do Saturno em Áries, mas de modo social vai puxar para a gente prestar atenção, acho que nos impulsos, nas nossas sim, expectativas, nas nossas responsabilidades, né? E é sim. bem aquilo que você falou. Eu tive essa percepção também do meu retorno de Saturno. Parece que as coisas encaixaram assim, Uhum, sabe? Fizeram isso. sentido de tudo que eu já tinha responsabilidade. Parece que, não sei, não foi tão. Lógico, aconteceram muitas coisas pavorosas, mas fez um sentido assim de, cara, eu me situei, sabe? Parece Sim, que eu me estabeleci assim. Então, sim, eu acho que essa energia desse Saturno em Ares vai trazer um pouco essa consciência talvez dessa ansiedade, desse imediatismo pra gente sim. puxar o freio um pouco, né? Você tinha falado tinha dado um exemplo interessante do contraposto disso, Mari, que era aquela coisa da diferença, o Ares, ele vem e resolve algo que tá todo mundo tentando resolver. Como é que você Ah, tinha falado? sim, sim. É, porque ele tem muito essa coisa da iniciativa. Então, Saturno tá ali muito tempo quebrando a cabeça e às vezes você fica fixado naquilo, né? Então, tô resolvendo um quebra-cabeça aqui, né? E às vezes Saturno tá ali anos resolvendo e Uhum, Ares, por essa, às vezes até pela inexperiência, consegue resolver mais rápido, né? E, sim. e eu acho que, até pensando, quando você estava falando, eu estava pensando também para quem tem Saturno em Áries, e às vezes é, não reflete muito sobre os seus atos, né? Eu acho que é Uhum. muito essa cobrança mesmo por maturidade, vai sentir, né? Então, quem tem muita essa imaturidade perante ao tempo, né? Não reflete, não tem muito exame de consciência, sei lá, não fica um pouco sozinho pensando o que que eu tô fazendo da minha vida. Aí, Saturno vai Uhum. chegar assim, fica, o que que você tá fazendo na sua vida? Acorda, vamos, agita, começa a dar corte, castra, restringe as coisas, né? Então, acho que é uma cobrança ali por essa maturidade também. E você falando uma coisa que me veio também no meu retorno de Saturno, eu me senti assim, recebendo a foice nas mãos, sabe? Tipo, Uhum, sabe, sim, condecorada, agora, tipo, agora eu tenho a foice. Agora eu posso tanto banir e cortar as pessoas, quanto também colher isso aqui para colher. esforços, Uhum, sabe? Então, eu gosto bastante é. dessa representação, assim, de Saturno, né? E, E a energia de. Ai, perdão, pode falar. não, eu tava só, já, pode falar. Que eu ia falar, a energia de Ares, eu acho que o Saturno vai vir nessa coisa também de, olha, você não é a única pessoa no mundo. Porque Ares tem muito Ah, dessa coisa do filho único. individualismo. Aham. Eu acho que é muito coisa de É o filho único. individualismo, aham, e a gente percebe em sociedade como as pessoas estão agindo, né? Uhum, É muito essa coisa do individualismo. Já está beirando situações que beiram o narcisismo, né? sim. Já está num nível assustador. Então, eu acho que Saturno vai vir nesse sentido de, olha, Alecrim, você não é a única pessoa no mundo lidando com isso, ou então querendo fazer isso. Pede um pouco, Uhum, talvez, de humildade, de repente, sabe? sim, sim. Vai ser Uhum, um trânsito interessante. sim. É. Pensando que vai estar em cima de todo mundo que tem Sol em Áries, ascendente em Áries, planeta em Áries, então é um freio ali, né? Ou uma pedra, pensando Saturno, né? Pensando coisas saturninas, uma pedra, Uhum. uma Um pedra bloco que. cá em cima. Aham. É isso.
Que mais? Aí no dia 25 também, no dia que Saturno ingressa em Áries, a gente vai ter Mercúrio ingressando em Gêmeos. Então, acho que até pode ajudar, né? Pensando no ingresso de Saturno, que faz um sextil ali, né? Áries e Gêmeos. Então, Mercúrio, ele volta para casa. Então, eu penso como se o mensageiro ali, como se o entregador, ele tivesse com as melhores ferramentas, a melhor roupa, né? Para falar, para comunicar. Uma das melhores, né? Porque tem o Mercúrio em Virgem também. Mas Mercúrio em Gêmeos eu acho que traz esse aspecto de forma mais leve, porque Virgem é a exaltação, então às vezes tem esse exagero do pensar. E Gêmeos é o ar, né? O ar mais leve ali, né? Aquela coisa que você não dá para pegar, é tipo. Então penso que facilita muito essas questões da comunicação. Às vezes é tão leve que às vezes você fala muita besteira, né? Só besteira. Pensa, já fala. Vai falando tudo Uhum, que sem pensa, filtro. né? Vai falando, às vezes é muito bom para fazer um brainstorm, né? Para você ter várias ideias criativas. Às vezes, dependendo do contexto, até pensando que vai fazer uma quadratura com Saturno também, né? Vai dar uma. Ah, não, minto, vai ter um sextil com Saturno, vai dar uma freadinha, mas enfim, eu acho que pode ser muito bom para esses aprendizados mais rápidos também, né? Para buscar esses conhecimentos, buscar essas trocas, negociações, para fazer rituais, né? Já que a gente estava no começo falando sobre magia também, na questão de magia astrológica, então é o melhor momento para você fazer rituais de Mercúrio, né? Talismãs, fazer essas práticas. Eu nunca fiz, mas eu sei que quando o planeta ele está posicionado ele está dignificado, né? Ele está em casa, está no seu domicílio, é o melhor momento para você fazer Uhum. os rituais assim em relação a ele, né? Então pensar até nessa abertura de caminhos também, que Mercúrio tem muito a ver com isso, né? Até o meu professor, o Simão, que é um dos meus professores de magia astrológica, ele associa muito Mercúrio com Exu. Então pensar muito nesse sentido de abrir caminhos mesmo, né? Sim, eu adoro também a energia de Mercúrio. Para mim, Saturno e Mercúrio são assim, top. E não há nada, que você falou de consagração, de magia, não há nada como consagrar um oráculo, um tarô com energia de Mercúrio, já deixo a dica. Ah, Então aproveitem, porque, nossa, das vezes que eu fiz, meu tarô ficou assim, afiadíssimo, é? fofoqueiro, muito assertivo. Eu acho que a Mai tem que começar a passar umas dicas mágicas aí pra gente, já fazer uma sessão aí só de dicas mágicas pela Mai. Já vou Já lançar, já deixo essa. vou lançar esse quadro aqui, dicas mágicas. Mas Eu topo. e pensar, né, toda quarta-feira, às vezes ter essa conexão e pensando que Mercúrio, ele tem diversos assuntos, né? Tem um ramo da magia astrológica, não sei se você também já estudou sobre, né, costuma ler, que se chama caridade astrológica, que é quando você não tem um aspecto muito bom no seu mapa, tipo eu, no Mercúrio em Sagitário. Aí você faz doações, né? Pode ser doação de dinheiro, doação de energia para assuntos referentes ao astro, né? Então, pensando que Mercúrio, doar para bibliotecas, né? Doar livros, pode ser uma forma. Às vezes, Mercúrio a gente pode até relacionar com viajantes também, né? Pessoas que se movimentam, às vezes até crianças. Então, pensar, né, que às vezes para a gente fortalecer o nosso mapa, às vezes toda quarta, pensando que o Mercúrio ele tá escutando ali, ele tá na casa dele, também pode ser Uhum, uma forma, né? A gente fazer essa sim, troca. E Mercúrio fala sobre isso, troca, né? Então a gente tá. troca. Grupo de estudos, roda de Sim. conversa, grupo de livros, né? Esse compartilhamento de conhecimento é muita energia de Mercúrio em Gêmeos, porque Gêmeos Sim. a gente não segura, né? Você falou, comunica, expressa, fala, às vezes fala até mais do que deve, mas para usar dessa forma bastante útil, né? E bastante positiva, é nesse sentido do compartilhar o conhecimento. Eu acho que é a Sim. melhor definição. Então, esse período ali de Sim. Mercúrio em Gêmeos para estudar, para juntar uma galera para estudar junto, sabe? Fazer um coletivo, trabalhar junto, fazer esses aspectos de conhecimento mental, né? Comunicação e tal, roda de conversa. É muito positivo, é muito Sim. positivo. Eu acho que o lado, assim, um pouquinho mais desafiador desse Mercúrio em Gêmeos seria o aspecto mais do mental, do cuidar da mente, a Sim. ansiedade, porque esse movimento ele é Uhum. muito intenso, é muito volátil. Então, esse período de Mercúrio em Gêmeos pede para a gente tomar um pouquinho de cuidado com a ansiedade, né? Sim. Querer tudo para Sim. para agora, para ontem. Uhum. Então, terapia nesse período de Mercúrio em Gêmeos também é outra dica. Sim, traz essa certa inquietação, né?
Quando você estava falando, eu também estava lembrando do mito associado aos gêmeos, né? E até se a gente nem associar um mito, só pensar na palavra, né? Gêmeos, ele está muito relacionado com essa fraternidade. Então, até Uhum. o mito de gêmeos, né? Que o que acontece é que um deles é mortal, o outro é imortal. O mortal morre e ele divide a vida com ele. Ele fala, né? Então, tem esse momento que um fica no céu, o outro fica na terra, eles fazem essa troca. Então, é um mito que vai falar muito sobre irmandade, sobre fraternidade, sobre amizade, né? Então, acho que de alguma forma figura tudo isso que você falou desse compartilhar, né? Eu acho que quando a gente tem irmão, não sei se você tem irmão, quando a gente tem irmão, Tenho. a gente aprende muito a compartilhar, que é uma energia totalmente Sim. diferente de Ares, né? Tipo, sou eu, o único, o primeiro, só eu importa. Eu acho que Gêmeos Uhum. traz muito isso, né? A gente aprende na marra. Às vezes né, os nossos pais ali fazendo a gente compartilhar, aprendendo que a gente não é o único, né? Exato. Mas acho que traz muito acho que quem tem irmão já saca essa energia, assim, né? É, já é natural, né? Eu sou Sim. libriana, minha irmã é aquariana, então tem muito essa coisa do compartilhamento mesmo, funciona muito. Sim, compartilhar, realmente compartilha informações, né? Sim, sim. E aí, Outra pode falar. coisa, perdão, não pode falar. A gente já tá naquele modo. Não, eu já ia para o próximo aspecto, mas pode falar. Me perdi no pensamento. Não, voltei. Esse Mercúrio em Gêmeos, ele vem, acho que, do resultado da energia do Mercúrio em Touro pra gente. Se a gente Uhum. passou esse período, a gente até tinha comentado isso antes de começar, né? Se a gente passou esse período de Mercúrio em Touro ali lapidando, construindo, você deu até o exemplo da argila, né? De vamos moldar. A energia do Mercúrio em Gêmeos é agora lapidar isso, compartilhar o que aprendeu fazendo isso, sabe? É um período bastante Uhum. útil. Então, Sim, aproveitem esse período de Mercúrio em Touro, né, para construir as coisas, para ir atrás, plantar sementes, né? Porque na energia de Mercúrio em Gêmeos vai ser o momento de você compartilhar aquilo que você está sim, construindo e aprendendo agora, né? sim. E às vezes aprender falando, aprender Uhum, comunicando, né? Aprender se movimentando mesmo, né? Não ficando parado ali. exato. E aí, então, no dia 27 a gente vai ter a lua nova em Gêmeos, então esse início da lunação geminiana, então finaliza a lunação taurina e esse encontro da lua com o sol no signo de Gêmeos dá início a essa lunação. Então, esse ciclo, né, para a gente intencionar esses assuntos geminianos, pensar também nos assuntos mercuriais, né? Gêmeos é regido por Mercúrio, então de comunicação. E já no dia seguinte, no dia 30 já vai ter o Sol conjunto com Mercúrio, então já começa a mudar a vibe ali também, né? Muito. Então, eu penso que é um bom momento para a gente intencionar todos esses assuntos que a gente já mencionou quando falou do Mercúrio em Gêmeos, né? Pensando que ele está em casa também. Às vezes, até a gente olhar para o nosso próprio Mercúrio, né? Entender as qualidades da nossa forma de comunicação, né? Às vezes, tá, você não se comunica de forma falada, mas às vezes de uma forma mais, sei lá, criativa, né? Mais, enfim, da sua forma, né? Então, eu acho que é Uhum. também abraçar a nossa mensageira, né? A forma com que a gente se comunica e honrar isso, né? E transmitir isso para as outras pessoas da forma que é, né? Exato. E é muito lindo a gente ver como a astrologia ela é mesmo cíclica, né? A gente vê o movimento natural das coisas. Esse mês de maio é um mês mais cadenciado, é um mês mais de estrutura do corpo, da matéria, da terra, né? É um mês de preparação, porque daí o próximo mês, que essa energia de Gêmeos é mais mental, expressivo, movimento, Sim, sim. comunicação, não é mais tão recluso, é mais coletivo, né? Uhum, E a gente vai ter também, eu já estou adiantando, mas a gente vai ter uhum, o Júpiter transicionando ali, né, no mês de junho também, trazendo um pouco de movimento para essa energia. Então é legal a gente ver que aproveitem esse período de touro agora em maio para tudo que a gente quiser estruturar, né? Para tudo que a gente quer sim, mesmo ver ser construído a longo prazo, porque eu vejo que a partir de junho as coisas vão tomar mais movimento, né? Então, se tem sim, alguém aí pensando assim, meu Deus, parece que as coisas não estão desenrolando, não estão engrenando ainda, quando é que isso sim, vai mudar, né? Eu acho que sim, em junho, com essa energia geminiana, é onde vai vir mais movimento. Então, aproveita para descansar também agora, porque depois, em junho, com essa sim, energia geminiana, ó, é rapidez, sim. né?
E você falando, me veio o que você trouxe também de às vezes, Gêmeos trazer muito essa ansiedade. Então, o quanto é importante essa temporada taurina para a gente aterrar. Tipo, agora eu tô enraizada, agora Uhum, eu tô aterrada, agora eu posso me movimentar sem ansiedade. Porque quando a gente uhum, não tá aterrado, quando a gente não tá em conexão com o nosso corpo, a gente viaja, começa a pensar aqui, é, ó, como é que só a fala aquilo? cabeça. É tipo de despersonalizar, de tudo, sabe? Uhum, Então, desassocia. isso, essa palavra que eu estava pensando, desassociar. Então, eu acho que trazer toda essa consciência do corpo, essa importância do corpo, das questões práticas materiais, a gente está aterrada, porque daí a gente se movimenta sem ansiedade, a gente se movimenta com o corpo, né? Então, eu acho que daí isso, pensar nisso é uma preparação também para esse próximo ciclo, né? Então, quanto é importante esse Uhum, enraizar, esse aterrar, tudo que a gente está falando, esse mês inteiro, né? E esse aterrar muitas vezes vem de lidar com as nossas sombras, né? Vem de enfrentar todas essas coisas. Então, é isso que você estava falando, é cíclico, né? Então, é a gente aproveitar os momentos. Eu acho que isso é uma coisa da astrologia que, para mim, é muito forte no sentido que a gente não ficar brigando com o tempo. Então, eu não vou ficar brigando que é verão, eu não vou ficar brigando que é inverno. Ele é importante uhum, para certas coisas. É sim. importante, cada uma tem a sua razão, sabe? Então, é importante a gente ter uma lua cheia em escorpião, né? Então, Uhum. a questão é como que a gente pode tirar um melhor proveito disso, né? Eu acho que é olhar para os trânsitos, qual que é a melhor forma de expressar essa energia, esse aspecto, né? Essa conjunção Uhum. e tal. Eu acho que é pensar nisso. Então, acho que a gente já deu algumas dicas aqui. Acho que só para finalizar, a gente pode pensar. Acho que a gente não comentou dessa conjunção com Mercúrio, mas eu vejo assim. Essa questão, às vezes, de ser casime, sempre tem, eu vejo que sempre tem divergência e tal, mas eu acho que sempre que o Sol faz essa conjunção com algum astro, de alguma forma ele purifica, né? O Sol ali, É, ele traz esse momento de purificação. Então, essa purificação mental, né? Então, às vezes, todos esses processos ali, então, ajudam a gente a trazer esse centro, né? O Sol fala muito disso, trazer esse centro, trazer essa autoridade sobre a nossa mente. Então, acho que pode ser algo para focar também nesse aspecto, né? Como que você vê? e faz muito sentido, Mari, porque eu lembrei, enquanto você falou dessa conjunção do Sol com o Mercúrio, dessa purificação, eu lembrei da energia da Lua minguante em Aquário, que falou disso, né? A Uhum. faxina mental, o detox. Então, depois da faxina, vem aquele momento de bora purificar o ar, então, da casa, né? A gente sempre faz assim, põe um Uhum. cheirinho, põe um incenso, coloca uma nova vibe, depois de fazer uma faxinona Sim. pesada, né? Então a gente vê que tem coerência nos trânsitos. Ah, Uhum. já vamos puxar meio que uma revisão, assim, essa lua cheia, ela vai trazer, né, pra gente essa coisa do vamos transmutar as emoções, vamos começar a eliminar as cargas físicas e emocionais, que esse mês todo vai pedir pra gente dessa consciência mais corporal e terrena, né? E daí, com a lua minguante, vem aparar as arestas, eliminar os excessos, fazer esse detox, para quando entrar a energia geminiana, com a lua nova, com o Sol fazendo a conjunção com o Mercúrio ali, a gente trazer essa energia diferente, né, essa vibe diferente, que vai vir também com mais entendimento, mais conhecimento, mais clareza, porque Mercúrio está influenciando muito disso, né? É Uhum. o conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo. Acho que o mês de maio é um mês muito interessante, pelo que a gente está vendo ali, porque a gente pode aprender muita coisa. E eu acho que é um mês também que vai ajudar a gente a entender aquele período de Saturno em Áries, né? Que Uhum. traz esse aprendizado. Então, acho que tudo isso vai fazer sentido conforme a gente vai experienciando, porque é assim que acontece mesmo, né? Sim, sim. Faz todo sentido tudo que você falou. Então, acho que é isso para o céu do mês. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Mai? Eu acho. Então, muito obrigada por quem ouviu até aqui. Mais, se você quiser deixar mais uma vez as suas informações, falar como as pessoas te encontram. Eu que agradeço, mas essa parceria aqui, né, muito bom falar sobre a astrologia, os aspectos, eu sempre fico muito à vontade conversando com você. Obrigada de novo, Mari. Estamos aí para mais Sim. parcerias. E olha, podem me encontrar através do meu arroba, né, como eu havia falado no vídeo anterior, @lab.astral. Lá tem todas as minhas informações, tem todos os conteúdos, como eu trabalho, é bem simples, pode entrar em contato comigo lá também, sou bem acessível. E é isso.
E é isso, gente. Obrigada. Obrigada por terem ouvido até aqui. Até.